Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer primeiro a participação de vocês, a vinda de vocês. Hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos começando a encerrar o curso de especialização em saúde mental e atenção psicossocial, já no seu 37º ano. Né? Data também especial porque hoje recebemos, depois de muitos anos aqui na Fiocruz, a portaria de criação e institucionalização do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, LAPS. Finalmente, aqui o diretor instituindo o LAPS, né, que foi um grande esforço, é uma história de muitos anos de luta, quando, em 89, eu fui convidado pelo professor Sérgio Aroca e a Sônia Fleury a vir para cá, pedi demissão da UERJ, era professor do Instituto de Medicina Social, professor médico do Pedernesp, para vir para cá, e no Centro Psiquiátrico Pedro II, né, chamava CPP2, hoje Instituto Municipal Nísio da Silveira, para criar o LAPS. Muitos anos, muita dificuldade, mas conseguimos. Independente disso, durante esses anos todos tivemos um processo de construção muito rico, né? Muitos curso de especialização, que já está com toda essa idade, esses longos anos de existência, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, temos alunos aqui do pós-doutorado, e vários convênios nacionais e internacionais, muita publicação, muita pesquisa, né? Então, na prática, o LAPS tornou uma realidade independente de não existir, que é muito legal para a gente saber, né, que não é só a institucionalidade, né, que garante, e sim a consolidação do trabalho, a consistência. Então, hoje e amanhã, nós estamos fazendo o encerramento do nosso curso, começando com esse seminário, agora à tarde, e amanhã, o dia inteiro, nós vamos fazer um seminário que será organizado pelos alunos, alunas, que é uma tradição nossa, que é um seminário em que nós não sabemos o que vai acontecer, de arte e cultura, no campo da saúde mental, que eles se reúnem aí, escondido da gente, entendendo? Nos excluem aí para que seja uma surpresa. De vários anos, tivemos experiências também muito ricas, muito emocionantes, muito importantes, nesses seminários de arte e cultura que eles fazem por iniciativa própria, né? Então, eu não vou falar muito, mas eu queria registrar que é o encerramento desse curso, para depois começar a mesa, mas eu queria, nessa versão do curso, fazer pelo menos registrar o agradecimento a todas as professoras, professores que participaram do curso, né, em boa parte voluntariamente, né, como um trabalho de construção, de militância no campo da saúde mental. Esse curso, como eu falei, não só pelos longos anos que ele existe, né, mas por sua proposta política, teórica, ideológica, ele foi pioneiro na construção da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, a atenção psicossocial, né, lançou as primeiras bases, os primeiros momentos, e é muito legal a gente ver, todos os professores praticamente são ex-alunos, quantos coordenadores de saúde mental do município do Rio atualmente, do Estado, de outros estados, nacionais, coordenadores, diretores, autores, tantas pessoas importantes passaram por esse curso. Então, dessa turma, eu queria agradecer, primeiro, especialmente a Leandra Brasil, né, que é a coordenadora adjunta, a professora Leandra, aí mantém com mãos de ferro aí a dama de ferro do curso de especialização, né? Então, obrigado, Lelê. Beijo. E aí vou agradecer nominalmente aos outros demais professoras e professores em ordem alfabética. Ana Maria Pita, Ana Paula Gujó, Ana Paula Pimentel, Eduardo Dudu Torres, Fernando Freitas, Francisco Kiko Neto, Glaucio Pereira, Isabel Coelho, João Vinícius, Lucrécia Corbella,
Mariama Furtado, Mariane Ozelame, Melissa Oliveira, que vai defender a tese dia 17 agora, Musa Clara Velasquez, Patrícia Nassif, eu, Sandra Pacheco, Simone Dibe, Tatiana Vargas, Vanessa Andrade. Além disso, tivemos algumas participações importantes, né? O Iaco Secula, outras pessoas, e hoje os convidados também para essa mesa de encerramento, um tema muito importante, os manicômios judiciários, a interface justiça e saúde mental, políticas públicas e perspectivas. Eu estou apenas abrindo a mesa, vou passar a coordenação para Ana Paula Gujor, né, para poder assistir daí também a atividade. E para essa mesa, eu queria registrar, chamar a mesa e agradecer imensamente a participação do Alistair Teixeira Dias. Por favor, Alistair. O Alistair é historiador, PhD em História das Ciências, professor substituto do Instituto de Estudos de Saúde Coletivo, da FRJ, e membro da Rede Ibero-Americana de História da Psiquiatria. A doutora Ariadne Vilela Lopes. Por favor, Ariadne. Mestre em Justiça e Saúde pela ENSP Fiocruz, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, professora da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, da EMERGE. Obrigado, querido. O Marcos José Helvas Argolo, nosso velho amigo já de muitas atividades. O Marcos é psiquiatra do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Roberto Medeiros, coordenador médico da UPA do Complexo Penitenciário de Jericinó, já foi coordenador de Gestão de Saúde do Sistema Penitenciário do Estado do Rio, diretor do Hospital de Custódia do Hospital Psiquiátrico de Tratamento Psiquiátrico Custódia Henrique Carrilho e Henrique Roxo. Heitor Carrilho e Henrique Roxo. Desculpe. E coordenando nossa professora psiquiatra, mestre e doutora do Lápis Fiocruz, membro da Comissão Permanente de Privação da Liberdade do Conselho Nacional de Direitos Humanos e diretora da Brasme, Ana Paula Gujó. Uhul! Senta aqui, Ana. Senta aqui. Então, eu vou passar a palavra para a Paula e vou assistir daí a mesa. Muito obrigado e bem-vindo, e agradeço mais uma vez a todos vocês que vieram. Deixa aqui com você. Deixa minha garrafa d'água lá. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigada aos nossos palestrantes por virem aqui contribuir com o nosso curso. Eu estou muito feliz da gente ter conseguido fazer essa conferência de encerramento com essa temática, que é uma temática que a gente observa que vem crescendo, né, nos últimos anos. Em todas as versões do curso, as últimas versões, a gente vem recebendo pessoas, alunos, né, interessados nessa discussão, que passaram por experiências nos HCTPs, e hoje ainda a discussão dos HCTPs, né, e o sistema penitenciário no campo, né, na assistência em saúde mental, a gente percebe ainda ocupa um lugar à margem, né, que pouco a gente tem como debater. Então, eu estou muito feliz, a gente vai fazer a apresentação na ordem que nós convidamos os palestrantes à mesa. Podemos começar com o Alistair. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer bastante a Ana Paula e o Paulo pelo convite. Enfim, fico feliz, né, por poder compartilhar um pouco da pesquisa histórica, né, na área da saúde mental. A ideia da minha apresentação é tentar... Estou tentando fazer uma junção, né, do que eu venho pesquisando há algum tempo, né. Nos últimos 3, 4 anos, tenho feito uma pesquisa que se inseriu no meu pós-doc e veio um pouco do doutorado também,
é uma pesquisa que a gente realiza também de maneira transnacional, né, com a Rede Ibero-Americana de História da Psiquiatria, de tentar fazer uma genealogia, uma história do conceito de periculosidade. Tá? E, nesse sentido de adequação à temática da mesa, eu defendo nessa apresentação, né, e esse é o ponto-chave, que a origem dessa instituição específica, né, datada historicamente, que é o manicômio judiciário, tem muito a ver com esse conceito de periculosidade. Tá? Então, qual é o caminho que a gente vai traçar aqui nessa breve exposição de 30 minutos? Né? Só um parênteses, rapidamente, sobre a questão da história mesmo, né? O que a história tem a contribuir para essa discussão, né? Para essa e para outras discussões próprias da saúde mental, da reforma psiquiátrica e tudo mais. Né? Como historiador, obviamente, que eu acredito que a história tem uma função de não só ensinar com os erros do passado, né, que é uma perspectiva muito tradicional, né, a história mestra da vida, né, uma coisa muito do século XIX, mas pensando mais numa perspectiva Foucaultiana, que a gente não está tão... passado e presente não se separam de maneiras estanques. Essa é a ideia. Né? Então, contar o passado dessa instituição, né, narrar a partir dos seus vestígios, diz muito da gente, do presente. Né? Então, não tanto nesse sentido mais comum de que aprender com os erros do passado, mas ver o passado na gente. Né? E eu acho que esse tema da história do conceito de periculosidade ele é muito candente nesse sentido. Tá? Bom, então, qual o caminho que eu pretendo seguir aqui até chegar ao manicômio judiciário do Rio de Janeiro, né, que é essa instituição que vai ser o cerne aqui, pelo menos da minha fala, talvez do Argolo também. Primeiro, a ideia de que no início do século XIX existe um processo de psiquiatrização da ideia de perigo ou de periculosidade, ou a construção de uma prática discursiva que a gente chama por periculosidade. Tá? Isso na primeira metade do século XIX. Num segundo momento, já chegando ao final do século XIX, início do século XX, né, um conjunto de atores, um conjunto de reflexões, de discursos serão produzidos que vão refinar e que vão tentar dar caráter científico à ideia de periculosidade. Tá? Esse é o segundo momento aí do nosso itinerário. Por fim, quer dizer, no terceiro momento, eu vou discutir como a ideia de periculosidade foi construída no Rio de Janeiro e como que ela embasou a proposta de uma instituição para loucos criminosos, anormais criminosos, ou, na terminologia da época, anômalos morais congênitos. Tá? E, por fim, vou falar do manicômio judiciário, tá? Tomando como fonte, né? O historiador trabalha com fonte, né? Ele vai ao passado e busca esses fragmentos, que são as fontes históricas. Eu trabalho como fonte histórica para entender essa Constituição, os laudos psiquiátricos da instituição. Existem outras várias fontes possíveis, relatórios, cartas de internos, mas eu trabalho basicamente, pelo menos aqui nessa apresentação, com os laudos. Tá? Então, esse é o nosso percurso. Primeira coisa assim, que a gente pode afirmar é que a ideia de um perigo, né, inerente a comportamentos ou inerente a determinadas pessoas não surge com a psiquiatria, obviamente. Né? A gente tem toda uma história de um discurso teológico, de uma filosofia moral que vai falar da maldade, de uma maldade humana, né, possível, né, que vai se adensar bastante no século XVII. Então, a psiquiatrização da ideia de perigo, né, ou a construção de um sujeito perigoso pela psiquiatria é só um momento, é uma cena, né, como diria o Foucault, é uma cena da história da ideia de uma periculosidade. Tá?
no século XIX, a gente encontra muitos discursos jurídicos, médicos, policiais, da intelectualidade de uma maneira geral, que vai discriminar, que vai distinguir uma categoria, que é a categoria de classes perigosas. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas na primeira metade do século XIX, um momento de incremento muito grande da primeira Revolução Industrial, você tem um exército de reserva muito grande, chamado Lupenproletariado, que vai ser definido, em muitos momentos, como classes perigosas. Né? No Brasil, da segunda metade do século XIX, a ideia de classes perigosas nos discursos de origem intelectual, médico, jurídico, policial, vai estar muito alocado na pobreza. Né? Então, as classes perigosas, ou as subclasses perigosas, diz respeito à população pobre das cidades. Tá? Então, isso é para mostrar para a gente que a ideia de pessoas perigosas, coletividades perigosas, movimentos perigosos, não surge com a psiquiatria. Né? A psiquiatria, né, o alienismo da primeira metade do século XIX, ele incrementa o campo semântico, né, o sentido da periculosidade, dando uma conotação psicológica e, posteriormente, mais biológica para a coisa. Tá? Não à toa que, se a gente for estudar todos os... Tem vários estudos sobre isso, né? Do discurso da imprensa, do discurso da polícia. Né? No final do século XIX e início do século XX, o local urbano da periculosidade é a favela. Né? Isso já em 1904, 1905. Então, assim, existe a periculosidade, ela existe também para além da psiquiatria. Tá? Então, é isso que eu coloquei aqui para vocês. A história da periculosidade, ela não se resume à psiquiatria. A psiquiatria é um capítulo moderno, é uma cena da ideia de sujeito perigoso. Tá? E aí, quem estuda isso? Né? O Foucault, já lá no História da Loucura, ele propõe, né, a ideia de que a própria transformação da loucura em doença mental já traz uma ideia de perigo inerente ao sujeito portador da doença mental. Né? O Foucault vai retrabalhar isso em outros textos, em outras intervenções. Né? E ele tem uma metáfora muito interessante nos Anormais, que é a seguinte, né? Que é a loucura e crime como uma porta giratória. Né? Uma hora aparece o crime, outra hora aparece a loucura. Então, assim, as coisas, o perigo ele está inerente ao sujeito alienado, ao sujeito da alienação, ao sujeito da loucura. Tá? Isso no primeiro alienismo. Tá? Existem outros autores que vão aprofundar essa história do perigo inerente ao doente mental. Tá? Eu gosto muito de dois, por exemplo, que é o Marc Reneville, que é um grande historiador do discurso psiquiátrico, do discurso criminológico francês, e o Lanterry Lorrat também. Eles já vão dizer que, para esse primeiro alienismo, né, Pinel, Esquirol, Georget, francês, não era tão importante a possibilidade de um ato criminal ou de um certo perigo para a sociedade do sujeito alienado. Né? O que mais importante era a categoria, né? Era a categorização diagnóstica. Tá? Mas, de uma maneira geral, esses autores também, seguindo Foucault, vão mostrar que a própria ideia de defender a sociedade contra possíveis atos desses sujeitos, né, antecede, né, qualquer preocupação diagnóstica ou psicopatológica mais sistemática. Então, o que eu quero deixar bem marcado é que, nessa primeira metade do século XIX, você tem o início de uma psiquiatrização do sujeito criminoso, do sujeito perigoso. A associação, a construção do pensamento psicopatológico entre doença mental e periculosidade. Mas a grande mudança, a grande inflexão, né, o grande momento para isso é o degeneracionismo, tá? A partir da segunda metade do século XIX.
o degeneracionismo, a teoria da degenerescência, né, que é muito conhecida pelo Tratado do Morel, 1857, né, vai realmente diluir as fronteiras entre crime, perigo e doença mental. Então, o criminoso e o louco eles têm a mesma base degenerada, né, uma degeneração hereditária adquirida. Tá? Isso vai se desenvolver, vai ganhar complexidade, vai ter matizes variados a partir de vários autores, mas esse é um segundo momento importante no século XIX, né, em que as figuras vão se associar. Os autores chamam, por um lado, de uma criminalização da loucura, né, primeira metade, ou um processo de associar a loucura a uma periculosidade, e um segundo momento de patologização do crime, que vai dar origem, vai ser condição de possibilidade para a própria construção de uma ciência, que é a ciência da antropologia criminal, tá? Na segunda metade do século XIX. Então, é isso. E nesse segundo momento do século XIX, essa associação e esse perigo inerente ao doente mental e ao criminoso tá feita, né? Chega no final do século XIX feita, construída. Tá? Então, como eu menciono aqui para vocês, né, o paradigma degeneracionista, então, ele produz esse casamento ontológico entre crime, loucura e periculosidade. Tá? Bom, e aí como é que as coisas se desenvolvem no final do século XIX e iníciozinho do século XX? Você tem a sistematização e uma ideia de produzir um conceito científico de periculosidade, né, psiquiatricamente embasado, criminologicamente embasado. Né? O Marc Rendeville, esse historiador que eu mencionei para vocês, ele vai falar que não dá para entender a história desse conceito sem ser uma história cruzada entre o discurso criminológico e o discurso psiquiátrico. Então, lá em 1889, a gente tem o Rafael Garofalo, que é positivista, da escola antropológica positivista lombrosiana, que vai refinar e vai tentar construir um conceito de temeritar, né, temibilidade, né, que é a primeira. E é a maneira como os autores no Brasil, nas primeiras 2 décadas do século XX, vão trabalhar, com a ideia de temibilidade. Tá? E aí ele vai dizer que a temeridade, é a perversidade constante ativa do delinquente e a quantidade de mal previsto que se deve temer por parte do mesmo. Tá? Então, aí já tem uma proposta biopsicológica de definição da periculosidade, né, como uma normalidade moral hereditária. Né? E é basicamente indivíduos perigosos para o Garófalo, são indivíduos que não têm, por problema constitucional, os sentimentos de piedade e justiça. Tá? Eu trouxe só alguns exemplos internacionais aqui. Essas ideias, esse final do século XIX, início do século XX, é um momento de circulação transnacional dessas ideias. Então, assim, todas essas concepções vão ser recepcionadas no Brasil e vão ser trabalhadas no discurso policial, no discurso jurídico, no discurso psiquiátrico. Tá? A Espanha e a Argentina são os casos que eu considero mais interessantes e próximos e muito apropriados no Brasil. Tá? A gente vai ter uma extrema obsessão entre psiquiatras e criminólogos espanhóis e argentinos de tentar descrever, de tentar entender o que é esse fenômeno urbano moderno que é a mala-vida, né? Que é a vida errante, que é a vida... que é a vadiagem, que é a prostituição, que é o que o Foucault chama do pequeno delito, né? das pequenas ilegalidades que, para o Foucault, no discurso psiquiátrico, tem um contínuo. Né? Do pequeno delito ao grande delito, tudo tem a base na degeneração. Né? Então, a periculosidade na Espanha e na Argentina, aí você vai ter produção de vários intelectuais e psiquiatras, a gente não tem como entrar em detalhe. Mas é o foco na mala-vida, na imigração, na pobreza e nos movimentos sociais. Então, a periculosidade nesse pensamento psicopatológico e criminológico está associada a essa ideia de mala-vida, né? Essa ideia de vida errante, de pequenos delitos e de vadiagem. Tá? E também associada a movimentos políticos, ao anarquismo. O anarquismo é extremamente patologizado nesse período e nesses 2 contextos em especial. Tá? Não só patologizados, mas associados ao rótulo da periculosidade.
No mundo de língua alemã, a gente tem o desenvolvimento muito grande do conhecimento psiquiátrico biologicista, né, organicista, e surge um conceito, né, que é o conceito de inferioridade mental, que vai dar origem à ideia de psicopatia, né, de psicopatas morais, né. Isso Kraepelin, Schneider, vários psiquiatras que vão influenciar os psiquiatras brasileiros, tá? E também, e nesse contexto geral, Espanha, Argentina, Itália, a ideia é muito emergente de se considerar uma periculosidade sem delito, que é essa ideia da mala-vida, né? A mala-vida é a periculosidade sem delito. E a agenda de muitos desses psiquiatras juristas é colocar essa periculosidade pré-delitual na legislação. Tá? Isso vai ser muito forte, isso vai ser o tom até os anos 30. Nos anos 30, no Brasil, a gente vai ter discursos muito fortes de médicos para oficializar legalmente uma periculosidade pré-delitual. Tá? Então, só um exemplo aqui de um anarquista perigoso, degenerado. Está num livro de 1920, né, do psiquiatra italiano, muito lido aqui. A gente encontra esse livro em todas as bibliotecas, né, que é o De Sanctis, que tem essa. E aí é uma ideia de periculosidade. Você encontra a periculosidade biopsiquicamente, tá? Nas atitudes, no comportamento da mala-vida e no biológico e no psíquico, na vida mental. O pós-Segunda Guerra Mundial, a gente assiste uma densificação e transformações importantes nesse conceito. A primeira coisa é a ideia de construir esse conceito cientificamente, né? Dar índices para os exames, que embasassem os exames psiquiátricos e achassem essa periculosidade, né, como um dado objetivo a partir de determinados marcadores, né? A gente vai ter alguns criminólogos e psiquiatras que vão tentar fazer isso. Aqui no Brasil, muito citado é o Jiménez de Assua, né? Filippo Grispini, também italiano, muito citado aqui, como estudiosos que conseguem chegar a uma definição científica do que é um indivíduo perigoso. Tá? Uma ideia de que, para você atingir a periculosidade, para você definir a periculosidade, você tem que ter uma visão total da personalidade. Volta a importância do crime, o crime como sintoma da periculosidade. Nesse contexto também, o forte alargamento das fronteiras da normalidade e da própria periculosidade, mais coisas são enquadradas nesse rótulo. E a periculosidade para condenar degenerados e afirmar a psiquiatria. Esse é um ponto muito importante para a gente marcar aqui, que tem a ver com a fundação do manicômio judiciário. A periculosidade, identificar a periculosidade, passa a ser um caminho, né, uma estratégia, um discurso dos psiquiatras de afirmação da importância da psiquiatria, né, da importância da psiquiatria na defesa social. Essa retórica da defesa social é extremamente forte e presente desde a segunda metade do século XIX. Né? Então, os psiquiatras vão arrogar a si a capacidade de, cientificamente, definir a periculosidade dos sujeitos, o indivíduo que é perigoso e que não é, e que isso é a força da psiquiatria e o quanto ela deve colaborar com o direito penal. Né? A chave da colaboração dela com o direito penal. Isso é muito importante. Isso a gente vai ver no discurso dos principais psiquiatras brasileiros dos anos 10, 20, 30. Né? Afrânio Peixoto, Heitor Carrilho, primeiro diretor do manicômio judiciário por 34 anos. Né? O próprio Juliano Moreira, Franco da Rocha, Teixeira Brandão. A comunidade psiquiátrica brasileira vai ter essa perspectiva de que a periculosidade é um caminho, é um lugar de desenvolvimento da psiquiatria e um lugar de validade, de função da psiquiatria. Tá? E, muito fortemente, por isso, muito fortemente, a defesa da perícia psiquiátrica em todos os criminosos. Né? Essa é também uma agenda comum, né, entre esses psiquiatras da comunidade brasileira, do Rio de Janeiro,
que todos os criminosos deviam passar por uma perícia psiquiátrica. Tá? E aí, sim, eu já adiantei algumas coisas. Esses psiquiatras aí são os principais que vão falar disso, né? A ideia de tornar-se, da periculosidade, tornar-se um critério de controle da criminalidade urbana e da racionalização da política criminal. Como a periculosidade é uma prática discursiva, né? Ela é mais do que só um conceito ou do que uma coisa que pode estar na lei ou não está. Ela é uma prática discursiva. Então, ela funciona antes da lei sobre ela existir, né? Então, ela determina condenações, ela determina prisões, ela orienta a prática policial muito antes de ser colocada em lei. A ideia de que diagnosticar a periculosidade é uma tarefa higiênica e eugênica. Tá. Não, melhor. O Afrânio Peixoto vai tocar muito nesse ponto, né? E aí, num contorno de psiquiatria mais eugenista e de higiene mental, né? Então, diagnosticar a periculosidade como uma tarefa higiênica e eugênica. Nos anos 30, Porto Carreiro, né, Júlio Porto Carreiro, psiquiatra com viés psicanalítico, Arthur Ramos, vão falar da possibilidade de diagnosticar a periculosidade, de identificar a periculosidade, entendendo os fatores sociais, não só os fatores biológicos. Tá? Então, é isso. A periculosidade resgata para a psiquiatria o papel de guardiã da defesa social e uma ideia de previsão das condutas. Essa é uma agenda, uma defesa muito forte do Heitor Carrilho nos anos 30, depois do manicômio já existindo. Tá? E a possibilidade de que indivíduos muito perigosos podem se regenerar também. Vai ter uma grande circulação da ideia de índice psicobiológico de regeneração, né? Vai ser uma ideia formulada por um psiquiatra argentino, Osvaldo Lodé, mas que vai circular e que é possível você ter alguns índices, alguns marcadores para definir a regeneração. A gente tem um momento importante, que é o momento dos anos de 1936, a primeira Conferência Brasileira de Criminologia. O conceito de periculosidade ele vai ser um lugar de armistício. Para ele vai convergir a defesa da periculosidade e das medidas de segurança, nos anos 30, para elas vai convergir tanto a comunidade psiquiátrica quanto a comunidade jurídica. Tá? Vai ter um ponto fora da curva, que é o Evaristo de Moraes, que é o único jurista que não defende o conceito de periculosidade. Né? Ele acha um conceito... Ele até brincava, um conceito perigoso para as liberdades individuais. Né? Aqui só uma imagem da conferência. Eu preciso chegar no manicômio logo, porque o meu tempo está acabando. Tem uma discussão aqui, uma discussão que eu vou fazer muito rápida, de que a grande figura da periculosidade desses 30 anos serão as personalidades psicopáticas. Tá? Você tem o desenvolvimento desse conceito no Rio de Janeiro. A ideia de que são aí estão vários nomes, anômalos morais. O Heitor Carrilho, quando vai defender, vai fazer um discurso defendendo o manicômio judiciário, ele vai falar: essa instituição é para os anômalos morais congênitos, tá? Que vem da classificação crepeliana e da psicopatologia alemã, da ideia de uma inferioridade mental. Indivíduos que têm problema no âmbito da moral, né? no órgão da moral que está no cérebro. Tá? A periculosidade são esses indivíduos da mala vida, e a mala vida no Brasil tem contornos específicos, que é a pederastia, a prostituição, o baixo espiritismo, o candomblé. Na Espanha, por exemplo, a mala vida nos anos 30 vai estar associada ao marxismo. Né? A gente tem nesse período um psiquiatra fascista, né, franquista, que é o Antônio Valerro, que ele faz estudos da constituição psicopática do marxismo, né, dos indivíduos marxistas. Bom, e aí aqui no Brasil isso chega um pouco. O anticomunismo é muito forte nos anos 30. Né? Tem um psiquiatra, José Alves Garcia, que vai dizer, né, que se encontra a periculosidade muito fortemente nos militantes do Partido Totalitário Cismático, que é o Partido Comunista. Tá? Bom, e o homossexualismo aqui muito também paranoicamente na atenção dos psiquiatras e associado à periculosidade.
muito na pena, na escrita do Leonídio Ribeiro aí também. Bom, chegando no manicômio judiciário, né, e aí essa mensagem que eu preciso dar para vocês aqui por conta da temática, associando com o que eu venho estudando, fazendo essa genealogia do conceito de periculosidade. O manicômio judiciário, a origem dele foi muito estudada, muito bem interpretada pelo Sérgio Carrara, né, tem um livro muito famoso, que é da tese dele no final dos anos 80, e que foi publicado nos anos 90, é muito bem entendido. É uma instituição que, para ele, faz a sobreposição de dois modelos, um modelo punitivo e um modelo terapêutico médico, mas tem um algo além aí, né? É uma instituição pensada para a degeneração da raça brasileira, da sociedade carioca, da mala-vida carioca. Mais do que isso, é uma instituição de governo, e aí usando o Foucault o Foucault menos lido, que é o Foucault da governamentalidade, o Foucault da segurança territorial da população, dos cursos dele. É uma instituição de governo, de organização, de distribuição, né, de regulação social, mais do que uma instituição de disciplinamento. Quando a gente vai ver a história cotidiana dessas instituições, né, são instituições camaleônicas, tem tudo, é atravessado por todo tipo de dimensões, terapêutica, de controle, disciplinamento, violência, tudo, né? A origem dela, para mim, no meu entendimento, está mais como uma instituição de organização, de governamentalidade, tá? E também como uma instituição que é símbolo de civilidade, de civilização. Assim como o Hospício Pedro II, lá no Império, era o símbolo da civilização escravocrata do Segundo Reinado, aqui também é um símbolo de alguma modernidade, de alguma entrada numa modernidade criminológica. Tá? Não só isso, é óbvio que tem as questões conjunturais e factuais. Né? Teve uma revolta extremamente coberta pela imprensa em 1920, né? Que cerca de 30 internos do Hospício Nacional de Alienados, da seção Lombroso, que era a seção de alienados delinquentes perigosos, quebraram quase o hospício inteiro, arrancaram telha, veio até o ministro da Justiça. Né? E, óbvio que isso desencadeou a construção do manicômio judiciário. E o fato também dele estar previsto na lei de 1903, de assistência a alienados, tá? Mas como uma instituição, aí, no meu entendimento, mais com esse sentido. Eu trouxe alguns casos aqui de como foi construída a periculosidade nessa instituição, pelo menos nos anos 20 e 30. Tá? O Lombroso, o Febrônio é o caso mais conhecido. Tá? De 28, o Heitor Carrilho vai dizer que ele é a síntese perfeita do indivíduo perigoso, psicodegenerado, que mereceria uma segregação ad vitam, né? uma coisa inexistente na legislação. E ele ficou internado a vida inteira. Né? Vocês conhecem essa história do Febrônio. É o caso mais famoso do Rio de Janeiro, né? Na história republicana. E o Heitor Carrilho vai fazer um laudo enorme, de 15 páginas, um laudo extremamente erudito, né? Fazendo uma amálgama de constitucionalismo criatiberiano, com psicanálise, com um monte de coisa. E ele vai afirmar que o ato antissocial é presumível em certos indivíduos. Tá? A importância aí para a caracterização da periculosidade do Febrônio são as disposições hereditárias degeneradas em conjunção com o meio cultural e moral. Eu trabalhei com todos os laudos publicados do manicômio judiciário publicados de 1930 até, mas que dá conta de casos da década de 20 até 54. Tá? Eles estão publicados numa revista chamada Arquivos do Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro. Tá? Os publicados, porque existem muitos não publicados. Bom, acabou meu tempo aqui. Eu acho que eu vou... Ana Paula, eu vou falar de mais 2 casos e concluir. Tá bom? Pedro Garcia, branco, brasileiro, condenado a 16 anos de prisão. A periculosidade dele inferida pelo meio social pervertido, pela mala-vida. Gente, mala-vida era um termo que os psiquiatras usavam no Brasil. É um termo espanhol, né, de origem, mas é usado aqui. Né? Então, assim, falava muita coisa, resumia muita coisa da história de vida do sujeito. Tá? Entrou com pedido de liberdade condicional. Agora eu esqueci o crime dele, se não me engano, foi assassinato mesmo.
E aí o Heitor Carrilho vai dizer que ele está regenerado, né, 16 anos depois, né, porque ele estuda livros de religião e ciência, ele trabalhou como enfermeiro no manicômio judiciário, ele está adaptado, ele se adaptou antes, né, que ele ficou preso, ele se adaptou à vida penitenciária. Era uma personalidade psicopática moral, mas que se regenerou. O Heitor Carrilho toma isso do Juliano Moreira, né? O Juliano Moreira acreditava que a personalidade psicopática poderia se regenerar. Tá? E é um caso que a gente vê muito claramente, né, no final dos anos 20, totalmente a quase total derrocada da estigmatologia física para a definição da periculosidade. Tá? Mas a tatuagem continua como um estigma importante, tá, de associação com periculosidade. Caso Evandro Alves, preto, 34 anos, brasileiro, matou sua amada e o filho que ela esperava. A periculosidade estava na tatuagem, né? O foco do Heitor Carrilho foi a tatuagem. Não foi o Heitor Carrilho, no caso, foi o Nobre de Mello que fez esse laudo. Suas tatuagens denunciavam uma forte psicodegeneração, pois representavam símbolos de destruição e morte, instintos inferiores. Aí eu trouxe uma página do Atlas do Lombroso, que ele também discorre muito sobre as tatuagens. Almir Santos, pardo brasileiro, cavouqueiro, matou um indivíduo que ofendeu sua amada. Periculosidade se dá pelo amálgama de vários aspectos, com centralidade para a constituição físico-temperamental. E aí, nos anos 20, entra um novo aporte paradigmático para a psicopatologia, que é o constitucionalismo. Né? Então, o indivíduo não é esse indivíduo, mas é o tipo atlético esquizotímico, é o mais perigoso, é o mais tendente ao perigo. E a mala-vida, um indivíduo de personalidade psicopática moral. Tem mais alguns casos, mas eu vou para a conclusão. Tá? Então, assim, primeira coisa, esse período do Entre Guerras é o período que consagra a periculosidade como prática discursiva do regime de verdade médico-jurídico. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele está na origem do manicômio judiciário. Não dá para entender a história, né, a gênese dessa instituição, a concepção dela, ao menos no Brasil, sem pensar a história dessa prática discursiva desse conceito. Tá? É um conceito revivescente, né, que é ressignificado, é retrabalhado, está em vários espaços e norteia muitas práticas e muitas proposições. No coração da vontade de prevenir, encontro com o discurso da segurança pública na segunda metade do século XIX. Né? Então, só é entendido também por essa angústia predictiva, essa angústia da prevenção, do saber prever, né? Que é a frase que eu coloquei lá no título, que é uma frase do Engenheiros, né? Que é um psiquiatra argentino. Tá? Nos anos 30 e 40, por mais que tenha sido um conceito discutido, aceito, sobretudo nos anos 40, passou a ser contestado seu valor científico. Tá? E essa contestação vai seguir o século XX para frente. Tá? A grande figura da periculosidade nessa primeira metade do século XIX são as personalidades psicopáticas amorais. E dos laudos do manicômio judiciário, esses que eu passei muito rapidamente. Você encontra vários possíveis marcadores sociais, físicos e psíquicos da periculosidade a partir de várias camadas possíveis. Tá? Agradeço e assim, a gente pode também aprofundar algumas coisas que passaram rápidas no debate. Tá bom? Obrigado, valeu.